Graça e paz, querido, minha querida irmã, meu querido irmão. Nós estamos começando hoje a série 6, entregando para você o primeiro devocional dessa série nova, começando hoje, uma série de 49 devocionais e falando sobre códigos para cura e prosperidade. Eu quero usar nesse primeiro devocional João 10, versículo 10, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Iniciando esse conteúdo, vamos lembrar ou vamos ler o texto de Jeremias 29, versículo 11 a 13, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a prosperidade que desejais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Se você fizer uma análise honesta da sua vida, você vai perceber que muitas oportunidades já passaram por você, e você não as agarrou. Por quê? Talvez por medo, comodismo, autocomiseração, ou por buscar validações baseadas numa autoestima ferida, talvez. Quantas vezes a vida lhe ofereceu uma porta, mas você preferiu observar pela janela, vendo o tempo passar? Quantas ideias brilhantes surgiram na sua mente e não foram colocadas em prática? Quantas pistas Deus lhe deu para mudar sua sorte e você as ignorou? Considere essa palavra. Por exemplo, ele desafiou você. E o que fez você com esse desafio? A verdade é que não importa apenas quanto você sabe, mas o quanto você pratica. Se você compreender o Evangelho como uma carta de liberdade, uma mensagem de cura e um manual de restauração, e se aplicar isso, então mesmo que seja subestimado por alguns, sua transformação já está em curso. Salmos, ou seja, Jeremias 30, versículos 18 ao 22, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro, esse cativeiro que muitas das vezes nós temos a lembrança dele, e eu vou começar o texto. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Eu entendi o poder do Evangelho de Jesus e como ele prospera. Jesus não oferece bênçãos pela metade, isso é certo. Nele há plena suficiência. Então nós vamos ver como começa o ministério de Jesus, conforme diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Espírito Santo que guiava Jesus é o mesmo que nos conduz hoje. Isso é uma mudança de mentalidade, um batismo de transformação, e Jesus então pregava o Evangelho do Reino, dizendo, conforme está em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido
e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas que Evangelho é esse? Um chamado à pobreza, um chamado à doença, ou um chamado à tristeza, à destruição? Jesus trouxe boas novas e dizendo, é chegado o reino. E o que há nesse reino? Nós já paramos para analisar isso? O que de verdade existe nesse reino? Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7 diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, versículos 6 e 7. Esse reino é um reino de justiça, é um reino de prosperidade. É isso que ele oferece àqueles que creem e àqueles que, crendo, se posicionam. Começamos bem esse primeiro devocional e eu espero te ver no devocional de número 2 da série 6, falando sobre códigos de cura e de prosperidade. Que Deus te abençoe e te renove, te capacite, te dê a paz. Beijo no coração, até o próximo devocional. Shalom.